Boa tarde. Good afternoon. We're here to talk about something that most gardeners struggle with. Estamos aqui para falar sobre um tema que a maior parte dos agricultores não gostam. And it's not just gardeners, it's farmers as well. Não somente jardineiros, mas também os agricultores, fazendeiros em geral. So we're going to begin with a word of prayer and then we'll just jump in. Comecemos com a palavra de oração e logo seguimos. Dear Heavenly Father, we thank you for another day. Querido Deus dos céus, te agradecemos por outro dia. We thank you for another time to come together and learn from you. Por mais uma oportunidade de estar aqui juntos para aprender de ti. I pray that you would be the teacher and I would just be the mouthpiece. Te pedimos que sejas o professor e que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos. Thank you for doing this. Muito obrigado por fazê-lo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So I was really, I had talked to Enrique when he came to our farm in the States a number of years ago. Eu estive conversando com o Henrique quando ele nos visitou aí nos Estados Unidos vários anos atrás. And I'm very intrigued and interested in his type of farming. E é muito interessante para mim aprender dele a forma com que ele utiliza e faz o seu cultivo. But I'm still trying to figure out how I apply that to where I live. Mas ainda estou tentando descobrir como que eu aplico esses princípios que ele utiliza aí onde eu vivo. I think the things that he has shared are great. Eu acho que muitos desses princípios que ele compartilhou conosco realmente são muito bons. And I think especially applicable for a more tropical environment. E creio que se aplicam para uma área tropical, um clima tropical. And especially if you're growing a lot of like fruit trees and things. Especialmente se você está cultivando muitas árvores frutíferas. But fruit trees don't grow well in our area. Infelizmente, árvores frutíferas não crescem muito bem onde vivemos. And we are focused on vegetable growing. Assim que nos focalizamos mais no cultivo de vegetais. So we have some different techniques. Assim que temos algumas técnicas distintas. And I want to emphasize it's not that one is right and the other wrong. Queria enfatizar que não quer dizer que esse tipo ou aquele é correto e outro está errado. It's just that they're different methods for different environments. Simplesmente existe métodos diferentes para diferentes situações. But I think the principles remain the same, the building of the soil. Mas creio que os princípios são os mesmos. Por exemplo, investir no solo. So this afternoon we're going to talk about minimizing thorns and thistles without too much sweat off your brow. Assim que vamos falar hoje à tarde como lidar com os espinhos e cardos sem suar demais o seu rosto. I don't know how many of you can see this picture well, but it's a garden that's full of weeds. Não sei se podem ver bem aí a figura, a foto, mas é realmente um jardim que está cheio de ervas daninhas. And this is kind of a classic beginning gardening mistake. E esse é um erro que muitos jardineiros amadores que cometem. Somebody goes out in the spring and uses a rototiller or something to break up all the ground. Alguém vai querer aí começar o seu jardim, então leva um aradinho de mão ou como for e começa a quebrar o solo. And then they plant some rows of seeds. E então eles plantam aí as suas sementinhas em linhas. And then they set up a sprinkler to put water on it. E colocam aí a irrigação para que regue bem.
And they come back a week later and they say, "Where are my plants?" E uma semana depois, ele se pergunta, onde que estão minhas plantinhas? Because all there is a green patch of weeds. Porque tudo está verdinho e é tudo erva daninha, parece. And they're saying, "I know I planted something here somewhere." Eu sei que eu plantei aqui, né, mais ou menos aqui nessa linha. So I want to try to give you some tips to keep that from happening. Então eu gostaria de dar algumas dicas para que isso não aconteça com você. But first, let's look at this quote from Mrs. White. Assim que olhemos então a essa citação da senhora White. She says, "He who tills the soil is to make his work an object lesson of the careful, thorough work which must be done in the culture of the soil of the heart." Quem cultiva o solo deve fazer seu trabalho uma lição objetiva do trabalho cuidadoso e minucioso que deve ser feito no cultivo do solo do coração. So our gardens, our farms aren't just for growing food. Assim que nossos jardins, nossas hortas não é simplesmente um lugar para criarmos ou para produzirmos frutos. They are to be an object lesson to the world of what Christ wants to do in our hearts. Elas servem, ou sua horta serve para ser uma lição objetiva para o mundo, para aquilo que Deus quer fazer no seu coração. So if our garden is full of weeds, what kind of object lesson are we giving to people? Assim que o seu jardim, a sua horta está cheia de ervas daninhas, que tipo de lição você estará oferecendo ao mundo? So with that in mind, we're going to look at, I think I have 10. I took out a few, but I think I have 10 tips. Assim que vamos olhar algumas dicas, creio que 10 delas. The first thing, the most important thing, is to focus on soil health and tilth or structure. A primeira dica é realmente o enfoque, a saúde do solo e o seu cultivo, a estrutura do solo. So first of all, we want to remove all rocks and perennial weeds. Queremos remover todas as rochas e ervas daninhas que sejam persistentes. In other words, you're doing the hard work up front. Faça o trabalho mais difícil primeiro. If you don't get those rocks out, they're going to be there next time you try to work up the soil. Se você não tirar as pedras primeiro, eles vão estar ali no ano seguinte. So do the hard work and then everything becomes easier. Se você faz essa parte mais difícil antes, então tudo se torna mais fácil depois. And then the second thing is increase organic matter levels. E então aumente os níveis de matéria orgânica, Lots colocar of bastante compost. composto ou muito adubo. So basically what Enrique was talking about this morning was gathering the material and kind of composting in place. Assim que o que Henrique descreveu essa manhã era realmente coletar toda essa matéria orgânica e depositá-la então no solo. So we're kind of doing a little different approach. Assim que nós fazemos um pouquinho diferente, We're gathering all that organic matter and composting separately. nós o que fazemos é coletamos essa matéria orgânica e fazemos um composto, uma decomposição, um adubo de uma forma separada, numa pilha separada. And then putting that finished compost on the beds. E depois de que há certa composição, aí então depositamos esse material finalizado, já adubando a terra no local que vamos preparar, cultivar. And we'll explain a little later why we do that. E explicaremos um pouco mais tarde por que fazemos dessa forma. So another thing is to make sure your soil chemistry is balanced. Outro ponto dentro destes que estamos escrevendo é assegurar-se que a química do solo esteja equilibrada. If the chemistry of the soil is not right, it can actually encourage certain kinds of weeds. Se a química não for equilibrada, estiver adequada, pode ser que ela promova o crescimento de certas ervas daninhas, matos.
And I should have brought my broad fork, but then I suggest you keep the soil loose with the broad fork. Devia ter trazido aqui o meu garfo largo para demonstrar para vocês, mas a ideia é manter o solo adequado e livre de ervas daninhas. In the practical demonstration I did, I demonstrated how to use the broad fork to loosen the soil. Ok, na primeira palestra que eu dei, eu demonstrei como usar esse ancinho ou esse garfo largo para manter o solo fofo, afofado. If you have loose soil full of organic matter, se temos um solo fofo e cheio de matéria orgânica, it makes everything else you do in the garden easier. Se torna tudo mais fácil ali na sua horta. It makes weeding easier. Será mais fácil você arrancar essas ervas. It makes planting easier. Será mais fácil cultivar e plantar. It makes harvesting easier. A colheita será mais fácil. So focus on your soil first. Assim que enfoque-se primeiro no seu solo. Did we mention that? I guess we didn't get them all up there, but anyway, you can Estamos read them. tentando ver se mencionamos tudo. O solo, manter o solo arejado com um ancinho, essas práticas precisam ser uma linha de defesa contra ervas daninhas. So number 2, transplant as much as you possibly can. A segunda dica é tentar transplantar ou usar mudas para plantar o máximo que você puder. If you direct seed, you can't cultivate or weed until those plants are well up. Se você plantar as sementes diretamente, realmente vai ser difícil identificá-las até que elas cresçam o suficiente. But if you put transplants in, you can cultivate immediately. Mas se você plantar mudinhas, você já pode cultivar imediatamente. So it gives you usually a 3 or 4 week head start on the weeds. Assim que se você usar uma incubadora para crescer e germinar as suas sementes, você já vai ter 3 semanas à frente do que você plantasse diretamente no solo. So this is a huge way to get a jump on the weeds. Assim que essa é uma forma muito útil para então ter plantas que já estão maiores do que as suas ervas daninhas. Then number 3 is to use tight plant spacings to shade out weeds. Assim que a próxima dica é usar o espaço, deixar o espaço entre as plantas o menor possível para fazer certa sombra sobre essas ervas daninhas. Basically, by putting your plants a little closer, and this only can be done if you have very fertile soil. Assim que se você plantar as suas mudas uma pertinho da outra, que só pode ser feito se você tiver um solo bem fértil. As those plants grow, they create a canopy that shades out the weeds from germinating and growing. À medida que suas plantas cresçam, elas fazem sombra, o que previne que outras ervas daninhas cresçam. So a general rule of thumb there is that the plant leaves should be touching at 3/4 maturity. Assim que, por geral, devemos pensar que as folhas das plantas devem tocar uma na outra ao atingir 3/4 do seu tamanho final. So you just have this solid bed of plants. Assim que você vai olhar o seu canteiro, você vai ver só aquela cultura, as plantas que você plantou. Now I will say, if you live in a very rainy environment, mas tem que dizer, se você mora num lugar onde chove demais, this might cause some problems. Talvez isso produza outros problemas. Because if the plants are tighter, they don't get as much sunshine and airflow around them.
Porque se elas estão muito juntas, elas podem estar apertadas e não receber suficiente sol ou passagem de ar entre as plantas. So you might start having some disease issues. E pode ser que hajam pragas por isso. And that's why we're going to more and more covered growing. Por isso, muitas vezes utilizamos uma cobertura para proteger as plantas. Even when you don't need a cover to keep the plants warm, Mesmo que não seja para manter essa cobertura, para manter as plantas mais aquecidas, it's helpful to keep the plants dry. às vezes é necessário para manter as plantas menos molhadas ou mais secas. Okay, let's go on to number 4. Vejamos a quarta dica. We use the term use stale seed beds. Use uma sementeira velha ou que já tenha sido usada várias vezes. And this is a very simple technique, but a very effective technique. E essa é uma técnica muito simples, mas muito efetiva. Basically, you prepare your bed 2 or 3 weeks ahead of time. Primeiro você prepara o seu canteiro 2 ou 3 semanas adiantado. You add your compost and you do everything you're going to do, rake the bed nice and smooth, and then you water the bed. O que você faz é você prepara o solo, você mistura o adubo, você afofa a terra, deixa ela toda planinha, você rega ela. And what's going to come up? E o que acontece? Your weeds. Bom, aí as ervinhas começam a nascer, os matos. So as they come up, when they're just this tall, E à medida que eles então crescem e quando eles estão ainda pequenininhos, you can take a tool, something like this, você então pode tomar uma ferramenta como esta and then you're gently just stirring the very surface of the soil. e você então pode simplesmente usar essa ferramenta para que simplesmente raspe a superfície do solo. And if the weeds are this small, basically disturbing them at all will kill them. E se eles estão desse tamanho, elas são tão pequenininhas, superficiais, que simplesmente por arranhar ou raspar a superfície, elas morrerão. And you can do that more than once. Let the weeds grow for a week, just stir the soil, and then let it grow again. E você pode fazer isso várias vezes. Elas crescem, você dá uma raspadinha, elas morrem, elas crescem de novo, você faz a mesma coisa. And then you stir the soil again, and then you plant. E você faz isso então a última vez antes de você plantar. And you will get rid of, I estimate, at least 80% of your weed problem. E te garanto que você se livrará de pelo menos 80% dessas ervas daninhas. See, weeds have, they're very tenacious in the soil. Saibam que as ervas daninhas, elas são muito persistentes, elas sempre voltam. And there may be weed seeds in the soil that have been there for literally 10 to 20 years. E talvez haja sementes dessas ervas daninhas que estejam aí debaixo, enterradas no solo por 10, 12 anos, 20 anos. And they're just waiting for their chance to grow. E elas estão aí simplesmente esperando a sua chancinha então de crescer e brotar. So when you stir the soil up, Assim que toda vez que você remexe o solo, you're going to just keep bringing up new weed seeds. você simplesmente está trazendo para a superfície essas sementes. But if you're just stirring the surface of the soil, Mas se você está raspando simplesmente na superfície, after some time, your weed population is going to be greatly decreased. com o tempo, as chances e a quantidade de ervas daninhas vão ser significativamente diminuídas. So like I say, this is a very simple technique, but a very effective one. Assim como disse, é uma técnica muito simples, mas muito efetiva.
All it takes is a little planning ahead. Simplesmente exige que você tenha um pouco de planejamento adiantado. So let's go on to number 5. Assim que avancemos para a dica número 5. Use specialized cultivating tools. Use enxadas específicas para o cultivo, ou ferramentas específicas para o cultivo. The collinear hoe is this one that I just demonstrated. A enxada com lâmina colinear é essa que estou mostrando. It has a very thin, light blade. It's very light. I love it. Ela tem uma lâmina bem leve. Eu gosto muito dela. Now, you can't use this on big weeds. Eu não posso usar ela para ervas daninhas já grandes, crescidas. If you try to hack at them or pull up big weeds, you'll break it. Se você começar a bater no solo ou nessas ervas, você simplesmente quebrará a ferramenta. But if your soil is loose, mas se o seu solo está bem fofo, like it's supposed to be, because we talked about that earlier, como ele deve estar, then this is a joy to use. Isso será muito fácil de fazer. Can you hold that? So basically, you're holding it like you would hold a broom. Assim que você simplesmente segura essa ferramenta como você utiliza a sua vassoura. With your thumbs up. Com seus polegares para cima. And you're just sweeping the garden. E você simplesmente está varrendo o seu próprio jardim, a sua horta. You can stand upright, you're not bent over. Você está então em pé, você não está agachado ou dobrado, acocorado. And it's actually a joy. E realmente I know you can't see this, but ele vai mostrar aqui para vocês como é feito. And you notice the angle of this is to be flat with the ground. Note que o ângulo daquela lâmina está exatamente perpendicular ou paralelo ao solo. So you're just going over the surface very lightly. It's not even work. It's fun work. Assim que você simplesmente está passando essa lâmina aí, alisando ela, realmente não é trabalho duro. It's really, this is one of my favorite things to do in the garden. É uma das atividades preferidas dele no jardim. So it's all about having the right tools. This is very simple, very light. You don't want a tool that's heavier than it needs to be. Essa ferramenta é bem leve, muito prática, e você não quer nenhuma ferramenta que seja difícil de manusear. The next tool is a stirrup hoe. A próxima ferramenta que lhe mostrarei é a enxada de misturar. Now we have some traditional Brazilian hoes here. Temos algumas enxadas ou ferramentas aqui brasileiras. And as I understand, this one is used more for digging, right? E eu sei que o enxadão é usado mais para cavar. And the wider one is used more for cultivating. E a outra enxada talvez mais para cultivar ou capinar. But I want you to just notice from an efficiency point of view, if you are doing this kind of thing, how much of the time is the hoe actually touching the ground? Queria que observasse que se eu estou utilizando essa ferramenta, quanto tempo na realidade essa ferramenta está em contato com a terra? Muito pouco. I mean, I would say less than 10%. Talvez menos de 10% do tempo e da energia utilizada. So most of your energy is being lost in the air. Assim que a maioria da sua energia está sendo gastada em levantar a ferramenta. Whereas you will notice with this one, you're just stirring it around so it's constantly in contact with the soil. Assim que aquela ferramenta, essa outra ferramenta, simplesmente está sendo utilizada na superfície e está em contato direto com o solo todo o tempo. But this one is more heavy duty.
essa é um pouco mais forte, essa ferramenta. If your soil is a little harder, Se o solo é um pouco mais duro, or if you went on vacation and your weeds are bigger, ou se você foi de férias e voltou e as suas ervas daninhas já estão mais crescidas, maiores. or for cultivating your pathways where the soil is going to be compacted, Ou se elas estão crescendo aí entre as linhas, onde o solo é mais compactado, then this is the tool for you. essa ferramenta é para você. So, very simple once again. Muito simples essa ferramenta também. This one has a replaceable blade, Ela tem uma lâmina que pode ser trocada. and if you use it a lot, after about 4 or 5 years, the blade will wear out. E se você a usa constantemente, depois de 4, 5 anos, ela vai ser gasta. The only other movable part here is just a simple bolt and nut. E a outra parte que move é simplesmente um parafuso com uma porca. So this one you do have to bend over a little bit. E essa sim eu tenho que inclinar-me um pouco. You want your thumbs down for more power. Então aqui minhas mãos têm os polegares voltados para baixo para dar-me mais força. But you're cultivating on the push and the pull. Mas aqui eu estou trabalhando e cultivando tanto ao empurrar como ao puxar. So again, it's 100% efficient. Assim que a eficiência é 100%, estou em contato com a terra todo o tempo. So it's a very effective tool. Assim que é uma ferramenta muito efetiva, But eficaz. it's nice to have both, because this one, if you have plants that the leaves go out like a lettuce plant, Mas é bom ter as duas, porque, por exemplo, se você está plantando alface e tem as folhas que saem ou crescem para os dois lados, you know, this one you can't get as close to the plant or you're going to cut the leaves off. você terá problemas porque você poderá estar cortando, danificando as folhas da planta se chegar muito perto. Whereas this one can go underneath the leaves. Mas ela pode entrar por debaixo dessas folhas da sua planta, da sua alface, para cultivar a terra. So again, I will tell you that I'm leaving these tools in Brazil, and I want some young entrepreneur to start manufacturing them. Assim que eu vou deixar, repetindo outra vez, deixando essas ferramentas aqui para vocês, para que alguém empreendedor comece a fabricar essas ferramentas. These actually come from Switzerland, Essas ferramentas vêm da Suíça, but there are now people in the States that are making them too. mas agora várias pessoas nos Estados Unidos estão utilizando e fabricando esse tipo de ferramenta. So it's not like there's a special patent on it or anything. Assim que não existe nenhuma patente sobre esse tipo de ferramentas que você não poderia construir, fabricar também. The third one that I don't have here because it was too big to bring A terceira que eu não tenho porque é muito grande, essa ferramenta parece que pode ser chamada enxada oscilante, it's called a wheel hoe. mas a terceira ferramenta seria a enxada oscilante mecânica grande. And it has this same kind of blade, but much bigger. E essa enxada que não a tenho aqui, essa ferramenta, ela é similar a esta, mas maior, mais larga. Actually, you can get all different sizes of blade for it. E na realidade você pode utilizar diferentes tipos de lâminas nesse terceiro tipo de ferramenta, que é parecida com essa maior, mais larga. Let's just go ahead. We're going to go ahead to the next slide here, because this is a picture of a wheel hoe. E esta é uma foto dessa enxada de mecânica, na realidade é com roda. Actually, I think in this picture there's actually a little furrower on it to make a furrow. Na realidade, essa tem talvez um arado
para fazer um sulco. But normally we just have one of these blades on it. Mas normalmente simplesmente temos uma dessas lâminas nela. And you can go really fast and cultivate a garden really fast with that. E você realmente pode utilizar esse tipo de ferramenta para cultivar ou capinar o seu jardim de forma bem rápida. So the last tool here that I will show you about Assim que a quarta ferramenta que lhes mostrarei is a wire weeder. é um extrator de ervas daninhas com arame. And I don't know if you can see this picture very well, but this is Elliot Coleman holding a wire weeder. It basically looks like a wire coat hanger. Não sei se podem ver a figura bem, mas essa foto demonstra Elliot Coleman demonstrando essa ferramenta, e ela parece basicamente um cabide de cabeça para baixo. So basically you just bend a heavy-duty wire into whatever shape that is. Assim que você simplesmente você dobra o arame para que tenha esse tipo de formato de cabide de cabeça para baixo. And again, this only is going to work if your soil is nice and loose. E outra vez, esse tipo de ferramenta só funcionará se o seu solo estiver bem afofado e a terra soltinha. But if it is, it's very similar to using the collinear hoe. E se esse é o caso, será muito fácil utilizar essa ferramenta. Seria basicamente a mesma coisa que usar essa primeira ferramenta de lâmina. But the nice thing about the wire weeder is you're not going to cut any of your plants off. A vantagem desta última ferramenta é que você não estará cortando nenhuma das suas plantas. This one, if you get a little too zealous or too fast, you can easily chop a plant off. Se você não tiver cuidado com essa enxadinha ou ferramenta colinear, você facilmente poderá cortar uma das suas plantas. But this one here, it's much harder to do that. Mas essa do arame será mais difícil fazê-lo. So these are all simple tools. Essas ferramentas todas são muito simples. And I don't think they're currently available in Brazil. E não acredito que elas estejam disponíveis para vocês aqui no Brasil. But there's no reason why somebody couldn't easily make them available in Brazil. Mas não existe nenhuma razão porque alguém não possa fabricá-las aqui no Brasil. And having the right tools can make drudgery into something enjoyable. Mas ter as ferramentas adequadas podem transformar algo que ninguém tem desejo em algo que seja fácil e divertido fazer. Number 6, schedule time for cultivating. Número 6, devemos ter um horário para o cultivo. It seems like people don't think about weeding until the weeds are this big. Muitos não pensam em ervas daninhas até que elas já estejam desse tamanho. But that's too late. Mas já é tarde. You have to spend so much more energy when the weeds are big. Se você espera para elas estarem grandes, você gastará muito mais tempo e energia. I don't know if you have the saying in in Portuguese, but I think it actually comes Existe from dito em inglês, não sei se temos aqui em português. I think it's in Mrs. White's writings, but the saying, little attentions often repeated. E essa citação se encontra, creio que em Ellen White também, e diz: pequenas atenções repetidas com frequência. So, a job that will be large if you wait 2 weeks. Trabalho que seria muito grande se esperasse 2 semanas, por exemplo. If you do it every week, se o faz cada semana, can be as simple as this.
será tão simples como passar essa lâmina aí para lá e para cá, indo e voltando. That kind of weeding is fun. Esse tipo de capinagem é realmente divertido, mais prático, fácil. So, you ideally want to cultivate in the morning of a dry, warm day. O ideal é cultivar pela manhã com um clima ameno e seco. Sometimes you can't find the ideal day, Talvez esse dia você não encontre, so it's better to cultivate even if the conditions aren't ideal. assim que é melhor cultivar ou capinar mesmo que as condições não sejam ideais. But if you cultivate on a dry day and your weeds are this small, they don't have a chance. Mas se você capina aí quando o clima está seco, essas ervas daninhas não têm a chance de sobreviver. The goal is to get the weeds when they're in what we call the white thread stage. O objetivo é tirar essas ervas daninhas quando as raízes estão ainda finas e brancas, menos de 2 centímetros de altura. So the root of the weed has just come out and it's just like a white thread. Assim que essas ervas daninhas são simplesmente uma linhazinha branca fininha. And it's very vulnerable at that point. E elas são muito sensíveis e delicadas desse tamanho. And I know some of you are probably thinking when I was demonstrating this or the other one, Acho que muitos de vocês podem estar pensando, enquanto eu demonstrava essas duas ferramentas, you're thinking, well, that's just cutting the tops off and then they're going to come back. vocês talvez pensando, isso só vai cortar a superfície da planta, a raiz vai ficar aí, elas voltarão. And that can happen if the weeds are big and well established. Isso acontecerá se as ervas daninhas estiverem já altas, grandes e com raízes profundas. But they won't come back if you get them small. E elas não voltarão se elas estiverem ainda pequenininhas. I don't know when this class is supposed to end. Quando terminamos essa palestra? 10 minutes? 10 Okay. minutos. So we kind of already talked about this one. Como que já mencionamos essa sétima dica, The less you disturb the soil, the less weeds you're going to have. o menos que você revirar a terra, menos ervas daninhas você terá. I don't know if you can see in this picture, there's what is called a tilther. Aqui você observa aradorzinho manual de terra. It's like a miniature rototiller. É aradinho miniatura. And it's for preparing a seed bed for direct seeding. E ele é utilizado para preparar um canteiro para semear diretamente as sementes aí. If you use a big rototiller, it's bringing up a lot of those weed seeds, like I mentioned earlier. Se você utilizar arados com lâminas maiores, você estará trazendo desde a profundidade muitas sementes de ervas daninhas. But this only goes down about this deep. Esse tipo de ferramenta, as lâminas são curtas e só entram mais ou menos esse tanto na terra. So it's not bringing up all those weed seeds. Assim que não estará trazendo para a superfície sementes desde a profundidade da terra, do solo. So again, and when you're using these tools, you're not turning the soil over. E quando você utiliza essas ferramentas, você não está revirando o solo. And that creates less weed problem. E está criando então menos problemas com as ervas daninhas. So the next one is what Enrique was talking about this morning.
E a próxima dica é o que o Henrique esteve mencionando essa manhã. And this is a great way, depending on what you're growing. E esta é uma ótima forma de cultivar, dependendo daquilo que você está plantando. You know, number one, you have to have enough organic material to put down. É claro que você precisa de ter suficiente material orgânico para poder colocar aí no solo. And again, that's much easier in a tropical location. E isso é muito mais fácil numa área clima tropical. But for annual vegetable production, these mulches can actually get in the way. Mas lembre-se que às vezes para o cultivo de hortaliças de uma forma anual, muito dessa matéria orgânica às vezes atrapalha. You know, we use seeders that put the seeds like this far apart, so you have 12 rows of seeds per bed. Nós utilizamos algumas semeadoras que fazem sulcos e semeiam as sementes com apenas uma distância pequena entre elas, e elas podem chegar até 12 fileiras de plantio para a semeadora ao mesmo tempo. You can't use a seeder if there's organic mulches down. Será impossível utilizar uma semeadora se você tem uma quantidade assim de matéria orgânica. You also can't cultivate if the ground is covered. Você não poderá capinar facilmente com essas ferramentas se o solo está todo coberto. So again, it depends on what you're growing. Realmente depende do que você está cultivando. For some things, especially for trees or even for tomatoes that are going to be there for a long time. Então, por exemplo, se você está cultivando plantas frutíferas ou árvores frutíferas ou plantas de tomates que estarão aí por um bom tempo, then these mulches can be a very good thing. Esse tipo de cobertura orgânica podem ser muito positivas, muito boas. But for crops that are quick to go in and quick to come out, mas para cultivo de plantas que têm um ciclo menor, que você planta e logo você já colhe, I think it's more of a problem than help. Talvez te atrapalhará mais do que te ajudará. Okay, let's move on to number 9. Vamos então ver a dica número 9. Use silage tarps. Use lona silagem. Is anybody aware of what that is? Vocês conhecem lonas para silagem? De silagem? You know, this is dairy producers make silage. Dairy farms. Muitos produtores de leite utilizam esse tipo de cobertura, de lona. Which is basically chopped up corn when it's still green, the whole stalk. O que eles fazem, eles simplesmente cortam as plantas de milho e a depositam aí na superfície. And then they cover it with these big tarps to keep the air out. E então eles simplesmente cobrem com uma lona para manter tudo aí debaixo sem nenhum ar. So I don't know where you're going to find them, but I'm quite confident you can find them in Brazil. Eu não sei onde vocês encontram esse tipo de lona, mas creio que seja facilmente encontrado aqui também. And the reason you want to use these is because they're heavy duty and they're UV treated, so they won't break down in the sun as quickly. A razão de utilizar esse tipo de lona silagem, porque elas são mais grossas e elas são resistentes a raios ultravioletas. And so what you can do if you want to prepare an area for a garden, assim que se você quer preparar uma área para a sua horta, just cut down any tall weeds and grass. Simplesmente corte a vegetação
mato que tenha por aí. and then water it well so the ground is good and wet. Então regue bem para que esteja bem úmido e molhado. And then you lay this tarp down, and you'll need sandbags or something around the edge. Então cubra isso com essa lona e vede bem nos lados, seja com sacos de areia ou pedras, o que for. And you let it sit for 3 or 4 weeks. E deixe aí por umas 2, 3 semanas. And when you pull that silage tarp back, you will be amazed at what you see. E depois de 3 ou 4 semanas, você então pode levantar essa lona e você ficará surpreso de ver o que aí está. The soil will be moist and loose. O solo estará realmente úmido e bem fofo. And the organic matter will be largely broken down. E toda essa matéria orgânica que você depositou aí terá se decomposto em grande forma. The first time I saw these being used, they pulled back the cover and the ground was covered with these huge, healthy worms. A primeira vez que eu vi esse método sendo utilizado, quando levantei a lona, eu vi essas minhocas gigantes. I was so impressed. Eu fiquei realmente impressionado. So what this does is it gives the worms and the other biological life in the soil Isso permite que as minhocas e outra matéria orgânica ou micro-organismos no solo a dark, warm, moist environment. lhe dá a esses organismos, então, um ambiente que é molhado, úmido e cheio de nutritivos. And that's exactly what they like to do what they do best. E é isso que é necessário para que eles possam fazer o seu serviço. The second thing that this does is gives the weed seeds a warm, moist environment. E isso também proporciona para a semente das ervas daninhas o mesmo típido, úmido e realmente tapado. So the weeds germinate, Assim que essas sementes então germinam, but then there's no light. mas elas germinam e não há luz. So they can't do anything. E elas não podem crescer, não tem para onde ir. So they die. Assim que elas morrem. So this, the thing I don't like about this is it's a non-renewable resource. A única coisa que eu não gosto disso é que, infelizmente, não é um material renovável. But from my experience and from the experience of many other growers, Mas, pela minha experiência e de muitos outros agricultores, the biology in the soil seems to love it. toda a biologia, os organismos, micro-organismos do solo, realmente gostam muito disso, desse método. And it really makes bed preparation easy. E isso realmente facilita demais o preparo do solo de canteiros, para canteiros. I will just say, if you are working land that has been farmed chemically for many years, Eu tenho que falar para vocês que se você está cultivando um solo que foi utilizado e preparado com químicos por muitos anos, your soil is probably going to be largely dead biologically. Biologicamente o seu solo será certamente muito sem vida, ou morto. And if that soil is dead, obviously there's not going to be the organisms to break down the organic matter. E é claro, se não há organismos e eles estão mortos, realmente não haverá muitos desses organismos para poder quebrar, decompor esse material orgânico. So it may take some time to build up the biology in the soil. Assim que talvez tome tempo para que possa outra vez reconstruir a biologia, os micro-organismos do solo. So our last tip for today, A última dica de hoje: never let weeds go to seed.
Nunca deixe as ervas daninhas irem para a sementeira, ou que se tornem ou produzam sementes. We have a saying, 1 year's seeding is 7 years weeding. A semeadura de 1 ano é a capina de 7 anos. So if you let those weeds in your garden go to seed, Se você permite que essas ervas daninhas produzam sementes e brotem sementes, you're going to be dealing with that problem for who knows how many years. você terá que lidar com o resultado dessa decisão por muitos anos. So if you, like I say, if you go on vacation and come back and the weeds are big, Sim, que se você sai de férias e volta e as ervas daninhas já estão assim grandes, you know, do whatever it takes. você faça o que puder para tirá-las. Chop the weeds down, get them out of the garden if they're Corte-as. close to going to seed. Você tire-as antes que puder, antes que elas brotem ou joguem sementes. I think I would rather chop my whole garden down than let the weeds go to seed. Eu acho que eu prefiro cortar tudo com plantas e tudo para poder tirar todas essas ervas daninhas. Okay, so in closing, a few final thoughts. Então, para terminar, alguns últimos pensamentos ou pontos. So I want you to view these tips as tools in your tool chest. Eu gostaria que olhasse para essas dicas como ferramentas na sua caixa de ferramentas. All of them may not be relevant for your particular situation, Elas podem não ser todas relevantes para a sua situação, but the more different strategies you use, the better chance you're going to keep the weeds at bay. mas quanto mais estratégia você usar, melhores serão as chances de evitar que as ervas daninhas saiam ganhando. And I want you to keep in mind that it is very short-sighted to allow other farming or gardening activities to take priority over cultivating. Lembre-se que permitir que outras atividades agrícolas da jardinagem tenham prioridade sobre o cultivo é ter uma visão curta. You may say, I don't have time for this right now, Eu não tenho tempo para capinar, cuidar do solo agora, but it's going to come back to bite you later on. mas isso voltar para te produzir efeitos que você se arrependerá no futuro. It is worth those little attentions often repeated. Realmente faz sentido você dar aquela atenção que seja pequena, mas sempre seja reproduzida. I have yet to see a farm that's succeeding financially that has their weeds out of control. Eu ainda estou para ver alguma fazenda que tenha êxito e que realmente não tenha controlado o problema com ervas daninhas. And last but not least, E por último, mas nem por isso menos importante, a weed-free garden will be a much more enjoyable place to spend your time. uma horta sem ervas daninhas será um lugar muito mais agradável para passar o seu tempo. It's amazing how when your garden is beautiful and under control, Realmente é maravilhoso ver que quando o seu jardim, sua horta está bonita e as ervas estão baixo do seu controle, you just love to be out there and just breathing in and looking around. é realmente agradável estar aí e olhar e ver a beleza da natureza. But if your garden is out of control, Mas se a sua horta não está bem controlada, administrada, you don't even want to go out there. você até nem quer ir aí ver a sua horta. It's depressing. É deprimente. We don't want our gardens to be depressing. Não queremos que fiquemos deprimidos com a nossa horta. We want them to be life-giving. Queremos que seja uma fonte de vida. So I challenge you to use some of these tips and see if it doesn't make your garden a more enjoyable place to be. Eu quero ver se possam, então, utilizar algumas dessas dicas para que o seu jardim, a sua horta, seja mais agradável. Let's pray. Oremos.
Lord, we thank you for the object lessons that you give us in the garden. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que nos dás de aprender lições aí no jardim. Certainly, weeds are one of those most basic object lessons. E uma dessas lições objetivas que aprendemos é em relação às ervas daninhas. We know that those weeds represent sins in our lives. Sabemos que essas ervas daninhas representam pecados na nossa própria vida. And I pray that we will determine in your strength to get rid of the weeds when they're as small as possible. Que possamos estar determinados a tirar essas ervas daninhas da nossa própria vida, das nossas hortas, assim que possível. May our gardens be an object lesson to the world. Que os nossos jardins, nossa horta, possa ser uma lição objetiva a todo mundo. Of the work that you want to do in our hearts. O trabalho que tu queres fazer em nosso coração. This is our prayer in Jesus' name. Isso oramos e pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.